Notas de referência para o realismo luminoso de Thomas Ender. 1. Bettina Kahn e Patrícia Souza e Lima, organizadoras. Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz. São Paulo, Estação das Letras, 2006, página 318. 2. Ender quase se afogou ao atravessar o rio Piraí a cavalo. Ver Spix Martius, Travels in Brazil in the years 1817 and 1920. London, Longman, 1824. Volume 1, página 287. 3. O austríaco pintor amador viajou a bordo da nau Dom João VI, o navio que trouxe Leopoldina ao Brasil. 4. Engenheiro do Exército João da Silva Muniz foi também arquiteto real, arquiteto das reais obras e arquiteto da nova inspeção da Corte do Rio de Janeiro. Consultar Adolfo Morales de los Rios Filho, Grandjean de Montigny, página 222. 5. São estas as virtudes enumeradas na coluna esquerda: bondade, sensibilidade, amabilidade, beneficência, doçura e constância. Outras 6 seriam adicionadas na da direita: espírito, encantos, talentos, graça, ciência e modéstia. 6. Há no Arquivo Nacional um recibo que atesta a participação de Debré. 7. Outro arco se levantou defronte da Rua do Sabão, imitando mármores de várias cores. Ver Otávio Tarquínio Souza, A Vida de Dom Pedro I, História dos Fundadores do Império do Brasil. Rio de Janeiro, José Olímpio, 1972. Tomo 3, página 101. 8. The past is a foreign country. É a frase com que L.P. Hartley inicia seu romance The Go-Between, publicado em 1953. Consultar John Lucock. Notas sobre o Rio de Janeiro e o sul do Brasil durante uma residência de 10 anos naquele país, de 1808 a 1818. Londres, Samuel Lake, 1820, página 133. Tradução do autor. 10. Idem Ibidem. 11. Idem, página 244. 12. Consultar Spix Martius, obra citada, páginas 134 e 135. Tradução do autor. 13. Consultar Ferrez, 1976, página 27. 14. John R. Spencer, Introduction. In Leon Battista Alberti, On Painting. Londres, Routledge and Paul Keegan, 1956, página 11. 15. Para Alberti, a história é uma narrativa visual que pode tanto ser mitológica como histórica. 16. Alberti, obra citada, página 95. 17. Citado por Jacob Burckhardt. A Civilização do Renascimento na Itália. Nova York, The New American Library. 1961, página 127. Tradução do autor. Consultar Baldassare Castiglione e o Cortegiano. Florença, G. C. Sansoni, 1910, página 123. Tradução do autor. 19. Hugh Honor, A Nova Terra Dourada. Imagens europeias da América desde os descobrimentos até o presente. Nova York, Pantheon Books, 1975, página 161. 20. O tema seria retomado pelo pintor Theodore Gaudin, 1802-1880, com a tela Prize de Rio de Janeiro, apresentada no Salão de 1841 e que se encontra no Museu de Versalhes. O trabalho de Gaudin, gravado por Skelton, apresenta uma cidade tão irreal quanto a de Ozane. 21. A arte de Domenikos Theotokopoulos, como nesta sua representação exclusivamente paisagística. Circa 1600, óleo sobre tela, 48 por 43, Metropolitan Museum of Art, Nova York.
Sempre surpreendeu seus contemporâneos pela intensidade expressionista que só seria totalmente admirada no século XX. Sua outra pintura de Toledo, Vista da Planície e da Cidade de Toledo, está carregada de elementos religiosos e alegóricos. 22. O Museu do Prado guarda 2 exemplos da Escola Espanhola de Paisagem, Juan Bautista del Mazo, 1612-1667, Vista de Saragossa, 1647, e Diego Velázquez, Jardins de Vila Médicis, circa 1630. 23. Post desembarcou em Recife em 23 de janeiro de 1637, de onde partiu 7 anos depois. 24. Consultar Pedro Correia do Lago e Bia Correia do Lago, Franz Post, 1612-1680. Obra completa, Rio de Janeiro. Capivara, 2006. Páginas 117 e 118. 25. Heitor de Assis Júnior. Litografias e obras artísticas na Flora Brasiliensis. https://www.unicamp.com.br/chaa/rega/revista%20 artigos 205.pdf. 26. Consultar James C. Fletcher e D. P. Kaider. O Brasil e os brasileiros, retratados em esboços históricos e descritivos. Boston, Little, Brown and Company. 1866, página 3. 27. Consultar André Felibien. Prefácio às Conferências da Real Academia de Escultura e Pintura para o ano de 1667. Citado por R. Muchambled e outros. Os séculos XVI e XVII. Paris, Breal, 1995. Página 355. 28. O Bosque de Bolonha é um dos mais importantes parques públicos da capital francesa, criado na década de 1850 por Napoleão III. 29. Claudine Lebrun Jouve. Nicolas Antoine Tonaille, 1755-1830. Paris, Artena, 2003. D.72 bis, página 370. E Pedro Correia do Lago, Tonaille e o Brasil, obra completa, 1816-1821. Rio de Janeiro, Capivara, 2008, página 181. 30. Lago, obra citada, página 257. 31. A paisagem de Clairac, ao contrário dos trabalhos de Ender, é um dicionário tabela enciclopédico visual da flora e fauna com uma história no meio. 32. O romance de François-René de Chateaubriand, 1768-1848, foi publicado em 1801 e é uma história que fala da grandeza do cristianismo. 33. Consultar Pedro Correia do Lago e Louis Franck. O Conde de Clairac e a Floresta Virgem do Brasil. Paris, Chandaigne, 2005. 34. Ele viajava a bordo do USS Constitution e esteve em 1844 no Brasil, de onde seguiria para o Cabo. 35. Paul Claudel, Au Brasil, citado por Michel Altran e outros. Paul Claudel, Paris, ADPF 2005. Página 30. Tradução do autor. 36. Spix e Martius. Obra citada, página 135. 37. Esse movimento surge na Alemanha em relação ao racionalismo francês, presente no iluminismo e neoclassicismo. 38. Ver Agar Chamberlain. Vistas e trajes da cidade e bairros do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Cosmos, 1943, página 9. 39.
Esse mistério fará com que a cidade fosse milhares de vezes representada, desenhada, pintada, gravada e fotografada ao longo de todo o século XIX. Gilberto Ferrez relaciona em seu livro A Iconografia do Rio de Janeiro, 1530-1890, Rio de Janeiro, Casa Jorge, 2000, o volume impressionante de 4.494 imagens, sendo que mais de 90% foram realizadas ao longo do século XIX. 40. Isso não significou absolutamente que os mestres franceses, como Poussin, não desenhassem com enorme talento a paisagem topográfica, apenas não a expunham. Consultar Walter Friedlander e Anthony Blunt, Os desenhos de Nicolas Poussin, Catálogo Raisonné, Londres, Walburg Institute, 1963, páginas 40 e 41 e 211 a 219. 41. Consultar Émile Michel, Os Mestres das Paisagens, Paris, Layure, 1906, página 294. Tradução do autor. Émile Michel, 1828-1909, foi um pintor de paisagem e historiador da arte alsaciano, natural de um território ocupado de 1870 a 1918 pelo Império Alemão. Émile, especialista em pintura holandesa, fez opção pela França e acompanhou a reinvenção da paisagem francesa. 42. Consultar René Vuitch, Diálogo com o Visível, Paris, Flammarion, 1955, página 143. Tradução do autor. 43. Consultar James W. Wells, 3.000 milhas através do Brasil, Filadélfia, J.B. Lippincott, 1886, páginas 5 e 6. 44. Consultar Ferdinand Denis, Brasil, Paris, Firmin Didot, 1837, página 94. 45. Não deixarei passar uma magnífica cascata que está muito perto do retiro de nossos amigos. Ela corre por meio da vegetação que a cerca de ambos os lados. 1000 pedras estão em seu caminho e a tornam mais pitoresca. Tradução livre do francês. Journal, página 16. 46. Ele seria o primeiro artista residente no Rio de Janeiro a realizar uma viagem de circunnavegação. 47. Ver The Freycinet Collection, Londres, Christie's, 2002, páginas 48 a 53. 48. Essa relação de descrição impressionista será prosseguida por Jules Michelet, 1798-1874, a partir de 1860, sucessivamente em seus livros O Mar e A Montanha, e onde a história natural se mistura a uma prosa de grande sensibilidade pela paisagem. 49. William Wordsworth. Linhas escritas algumas milhas acima da abadia de Tirten ao revisitar as margens do Vai durante uma excursão, 13 de julho de 1798. Em Wordsworth and Coleridge, Baladas Líricas, 1798. Oxford, University Press, 1969, página 55. 50. Consultar Leslie Bethel, Charles Landser, Desenhos e Aquarelas de Portugal e do Brasil, Rio de Janeiro, IMS, 2010, página 19. 51. Pranchas litográficas publicadas em 1840, originadas de obras de artistas como Thomas Zender, Benjamin Murray, Johann Jacob Steinmann e do fotógrafo George Lausinger. 52. O roteiro começava pela França, seguindo pela Suíça até a Itália e terminava em Roma ou Nápoles. A volta era, em geral, feita pela Alemanha, com a última etapa nos Países Baixos. 53. Consultar Kenneth Clark, Landscaping to War, Londres, John Murray, 1949. 54. Consultar Germain Bazin, História da Arte, Paris, Massin, 1965, páginas 335 a 336.
56. Charles Baudelaire, Salon de 1859. Em Obras de Baudelaire, Paris, Gallimard, 1955, página 764. 56. Consultar Júlio Bandeira, A Viagem ao Brasil de Marianne North, 1872-1873. Rio de Janeiro, Sextante, 2012, página 191. 57. E. H. Gombrich, A Arte e Ilusão, Princeton University Press, 1972, página 188. 58. Pinte as folhas à medida que crescem. Se você pode pintar uma folha, você pode pintar o mundo. Tradução livre do inglês. Consultar E.T. Cook e Alexander Wedderburn. As obras de John Ruskin, Pintores Modernos, ponto 6. Londres, George Allen, 156. Charing Cross Road, New York, Longmans Green and Company, 1903, página 52. 59. O jovem tenente de artilharia tinha o mesmo nome do pai, encarregado de negócios britânicos na corte portuguesa nos anos de 1815 a 1829. Publicou em 1822, em Londres, um dos livros mais caros de seu tempo, ilustrado com 36 águas tintas. 60. Consultar Donato Melo Júnior. Rio de Janeiro, Planos, Plantas e Aparências. Rio de Janeiro, Galeria de Arte do Centro Empresarial Rio, 1988, página 91. 61. Consultar Roberto Conduru, Geometria Bélica. Em Revista Continitas, número 0, Rio de Janeiro, UERJ, 1997, páginas 63 a 86. 62. Foi Commerson quem descobriu para a ciência a Bougainville, até então chamada de Três Marias. 63. Banks seria eleito em 1778 presidente da Royal Society, cujo cargo conservaria por mais de 4 décadas. Consultar John Gascoigne, Joseph Banks e o Iluminismo inglês, conhecimento útil e cultura educada. Cambridge University Press, 1994, página 38. 64. FBR, 2 anos no Brasil. Rio de Janeiro, Companhia Editorial Nacional, 1945, página 40. 65. Consultar Gilberto Freire, Os Portugueses e os Trópicos. Lisboa, Comissão Executiva das Comemorações do 6º Centenário da Morte do Infante Dom Henrique. 1961, página 53. 66. Consultar Lígia da Fonseca Fernandes da Cunha, O Barão de von Loewenstein no Brasil, 1827-1829. São Paulo, Gráficos Brunner, 1972. 67. O panorama a lápis aquarelado, cujos originais pertencem à biblioteca da Universidade de Witwatersrand, Johannesburg, África do Sul, foi publicado 2 vezes, a primeira em 1965, dividido em 8 pranchas em preto e branco, e a segunda com toda a obra brasileira do autor em 1981. Consultar Gilberto Ferrez, O Mais Belo Panorama do Rio de Janeiro, IHGB, 1966. E Gilberto Ferrez, O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell, Rio de Janeiro, Fundação Pro Memória, 1981. 68. Ela acompanhou o marido em sua viagem ao Brasil e trouxe consigo equipamento fotográfico. 69. Consultar Renata Santos. A imagem gravada, a gravura no Rio de Janeiro entre 1808 e 1858. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2008, página 124. 70. Idem, página 122. 71. As pranchas foram impressas em Paris pela Casa Le Mercier e teve, entre outros gravadores, alguns colaboradores, H. Clerget e Eugène Cicéry.
72. Consultar Marianne North, obra citada, página 161. 73. Alain Corbin, O Homem na Paisagem, Paris, Textuel, 2001, páginas 27 a 31. 74. Consultar Júlio Bandeira, A Viagem ao Brasil de Marianne North, 1872-1873. Rio de Janeiro, Sextante, 2012, página 162. 75. Não é o passado literal que nos rege, são imagens do passado. Cada nova era histórica se espelha na imagem e na mitologia ativa de seu passado ou de um passado emprestado de outras culturas. Ele testa seu senso de identidade, de regressão ou nova conquista para aquele passado. Consultar George Steiner, No Castelo do Barba Azul, algumas notas para a redefinição da cultura. Yale University Press, 1974, página 3. 76. Mário Barata, Bicentenário de Debré, em Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, IHGB, 1968, abril-junho, volume 279, página 179. 77. O lago ficava no início da Rua Dom Manuel e seu nome tem origem no Regimento Português de Moura, que desembarcou em 1767 no Rio de Janeiro, cujo quartel fora erguido vizinho ao atual Museu Histórico Nacional. O chafariz, inaugurado em 1794, seria demolido em 1901. 78. São de sua autoria os 2 panos de boca que abriram sucessivamente proscênio do Real Teatro São João, renomeado Imperial Teatro São Pedro de Alcântara após a independência. 79. Consultar Rodrigo Naves, A Forma Difícil, Ensaios sobre a Arte Brasileira. São Paulo, Editora Ática, 1997, página 45. 80. Consultar Trajes Italianos desenhados em Roma em 1807 por Debré. Gravuras por L.M. Petit em 1809. Gabinete de Gravuras, Biblioteca Nacional, Paris. 81. Consultar Paulo Daniel Elias Fará. Deleite do estrangeiro em tudo que é espantoso e maravilhoso. Rio de Janeiro, Fundação Biblioteca Nacional, 2007. 82. Consultar J.F. de Almeida Prado. Thomas Ender, pintor austríaco na corte de Dom João VI no Rio de Janeiro. São Paulo, Companhia Nacional, 1955, página 13. Consultar Marguerite Yourcenar, O Cérebro Negro de Piranesi e Outros Ensaios, 1720-1778. Henley Thames, Aidan Ellis, 1985, página 101. Tradução do autor. 84. Consultar Robert Wagner, 3 volumes. E Júlio Bandeira, Viagem ao Brasil nas Aquarelas de Thomas Ender, 1817-1818. Petrópolis, capa, 2000, página 644. 85. Ernest Junger, Voyage Tropical, Párias, La Table Ronde, 1952, página 184. 86. Consultar aquarelas A397, 402 a 411, 414, 416, 418, 420 a 423, 425, 427 a 429. 87. Consultar Henry Chamberlain. Vistas e trajes da cidade e bairros do Rio de Janeiro. Consultar Paulo Berger. Uso e costumes do Rio de Janeiro nas figurinhas de Guilhobel. Curitiba, Cândido Guinle de Paula Machado, Kingraf Limitada, 1978. 89.
Sua obra brasileira só seria exposta a partir de 1821, no Brasilianum, o museu brasileiro criado na capital austríaca para mostrar os frutos da expedição que acompanhara Dona Leopoldina ao Brasil em 1817. Esse museu funcionou em 13 salas situadas no primeiro andar de uma mansão dos condes de Ahrar, na atual Johanngasse, número 7, aonde já existia o Museu Egípcio. Até o fechamento do museu em 1836, eram exibidos na última sala um total de 567 aquarelas e desenhos de Thomas Ender, juntamente com a coleção etnográfica de Natterer. Com o encerramento da instituição, os trabalhos do pintor austríaco foram doados à Academia de Belas Artes de Viena, e só então Ender pôde rever a sua viagem ao Brasil. Consultar Hilberschaller, Museu Brasileiro, em Viena, a contribuição dos austríacos ao progresso do Brasil. Em Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, número 259, abril e junho, 1963, páginas 212 a 213. 90. Há, entretanto, uma curiosa descrição contemporânea do Museu Brasileiro na qual as pinturas de Ender não são sequer mencionadas. O gabinete SIC brasileiro ocupa o segundo andar da mansão de Ahrar, Rua Johanngasse, número 972. Aqui se encontram apenas objetos de história natural provenientes do Brasil. O primeiro salão guarda os quadrúpedes e os morcegos, além de esqueletos, crânios e ossaturas de diversos animais brasileiros. No segundo, terceiro e quarto salões estão expostos os pássaros, borboletas e insetos. O quinto salão guarda as armas, utensílios, trajes e objetos de adorno de diferentes povos selvagens do Brasil. O sexto salão contém os peixes, crustáceos, aranhas do mar e etc. O sétimo, enfim, uma coleção de anfíbios e vermes intestinais. Esse museu possui igualmente uma coleção de minerais e um herbário extraordinário de plantas brasileiras, que, contudo, não estão em exposição para o público, admitido todos os sábados entre 9 e 1h. Consultar Jean Pez, Nova Descrição de Viena, capital da Áustria. Viena, Muschner et Jasper, 1829, páginas 249 e 250. 91. Consultar Francisco Marques dos Santos. O ambiente artístico fluminense, a chegada da missão artística francesa em 1816. Em Revista do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, número 5, 1941, página 226. Consultar Johann Emanuel Pohl. Viagem ao interior do Brasil. Viena, T.O. Weigel, 1827. Segundo Pedro Corrêa do Lago, um dos livros mais raros da iconografia brasileira do século XIX. As gravuras são baseadas em desenhos de autoria de Thomas Ender, jovem pintor austríaco, considerado hoje um dos maiores artistas europeus que visitaram o Brasil no século XIX. Borba de Moraes menciona que as paisagens do álbum foram escolhidas pelo próprio príncipe Metternich, 1773-1859, famoso chanceler austríaco, entre os mais de 700 esboços trazidos de volta por Ender, e as estampas foram riscadas pelos famosos gravadores Axmann e Pacini, na época considerados os mais perfeccionistas da Europa. Pedro Corrêa do Lago, Brasiliana Itaú, Rio de Janeiro, Capivara, 2014, páginas 184 e 185. 93. Almeida Prado, obra citada. 94. Idem, página 15. 95. Lígia da Fonseca F. Cunha. Thomas Ender, Catálogo de Desenhos. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1968. 96. Gilberto Ferrez, O Brasil de Thomas Ender, 1817. Rio de Janeiro, Fundação João Moreira Salles, 1976.